Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século. É lá, né? Desculpa, é cá que eu tenho que ficar. Tá vendo só? É aqui. Então, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Começando, lembrando você do nosso quadro Que Santa é Essa? Muitas participações aqui, graças a Deus, para essas pessoas que vão concorrer ao livro. Primeiro vamos mostrar a santa que está aí. Que santa é essa? Nós estamos dando a seguinte dica. Nasceu lá no norte da África, em 332, gostava de ajudar os pobres, tinha um espírito de paciência e de mansidão. Teve 3 filhos, um desses deu alguns desgostos para justamente esta santa. Lembrando que depois, eu acho que eu já sei quem que é, então, depois dessa dica. E esse que deu o desgosto para ela também tornou-se santo. Eu acho que já ficou facílimo, né? Que santa é essa? Que santa é essa? Você que está em casa já sabe. Eu estou vendo aqui os nomes das pessoas e também das dicas que elas estão dando aqui, ou melhor, daquilo que elas estão apresentando. Eu acho que é isso aqui sim. Olha, Zilma Medeiros Cavalcante de São Paulo, capital. Jaci Gonçalves Boaventura de Cruz das Almas, lá na Bahia. De Bandeirantes, Santa Catarina, Salete Trevisan Pestolim. De Ritápolis, Minas Gerais, Mauro César dos Santos. Pedro Henrique dos Reis Ribeiro de Cristalina, em Goiás, Aline Trevisan Testolim, de Bandeirantes, Santa Catarina, Maria José Ribeiro da Silva, de Félixlândia, em Minas Gerais, a Maria da Glória Moura de Oliveira Torres, de Magé, no Rio de Janeiro, de Lavínia, no interior de São Paulo, Regina Cecília Buareto Mori Iama, Maria de Lourdes da Silva, de Laguna, lá em Santa Catarina, e também a Beilarina Sandra Miguel, de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, do Rio de Janeiro, capital, Nilza Dias da Cruz, Tietê, interior de São Paulo, Serina de Fátima Bergamin Rui. Americana, São Paulo, Líbera Helena Dota Forato, Diva Trevisan, de Bandeirantes, Santa Catarina, e a Maria Aparecida Fioc Colombo, de Americana, no interior de São Paulo, a Rosalina Vaque Perani, de Piracicaba, no interior de São Paulo, capital, Ademar Gotorp Salles Fernandes, Veridiana Sanches, de Campinas, no interior de São Paulo, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Luzia Gravino de Almeida, e também, essa que eu já falei, não é? Esse nome aqui, e a Maria das Graças Cesarino, de Batatais, no interior de São Paulo. Então, olha, todos eles estão concorrendo ao livro O Poder da Oração no Sofrimento, estão já participando desse sorteio. Lembrar a dica. Lembrando que esta santa de hoje, uma das dicas era de que ela teve 3 filhos, vamos essa mesmo, e um desses filhos deu muito desgosto, muito sofrimento, tornou-se santo. Que santa é essa? Vamos abrir mais um quadro ou não? Não? Vamos abrir mais um quadrinho para ver se fica mais fácil. Eu acho que eu já sei, não é? Até eu copiei a dica de quem está ligando aqui, é a mesma dica que eu tenho. Olha só, mais um quadrinho aberto. Que santa será essa, hein? Vamos pensar bastante nisso. E você, claro, já deve saber. Você que é o nosso telespectador assíduo, que conhece os santos e santas, sabe que santa é essa. Ok? Vamos pensar um pouco na nossa temática de hoje também, além do santo, do quadro que nós temos aí, o quadro Que Santo é Esse? A gente sempre fala do sofrimento, não é? Você sabe que às vezes, quando a gente, como padre, celebra, preside os sacramentos, atende às confissões, faz as nossas formações também, uma das temáticas que mais acompanha a gente é a questão do sofrimento. Inclusive, esse livro que eu escrevi, que inclusive é o sorteado hoje para o nosso quadro Que Santo é Esse?, fala exatamente dessa questão do sofrimento. São vários tipos de sofrimentos que a gente tem, não é? É claro que não tem como a gente fugir um pouco disso. O sofrimento ele é próprio da nossa vida. Acontece a gente querendo ou não, não é? Até quando se trata da perda de alguém, por exemplo, não é muito difícil isso. A gente não escolhe essas coisas, não é? A gente não escolhe. Há aqueles sofrimentos que nós escolhemos. Alguns nós escolhemos sim. Por livre iniciativa, a gente acaba trazendo isso presente na nossa vida. Sofremos por algumas coisas que, de fato, não tem tanta necessidade de sofrer por elas assim, né? Por exemplo, aquelas pessoas que nos machucam muito, aquelas pessoas que nos ferem, que nos traem, não é? Quanto sofrimento traz isso, não é, pra gente? E às vezes a gente fica sofrendo demais por isso, fica amarrado a esse sofrimento, isso não é legal. Quantas pessoas, por exemplo, estão desempregadas, não é? Isso é um tipo de sofrimento também. Quantas situações acontecem na nossa vida que nós não conseguimos lidar com elas de certa maneira. Isso é também um tipo de sofrimento. Quantos filhos, por exemplo, são imersos aí nas drogas, não é? Nos vícios.
uma vida completamente desenfreada, não é? E a gente fica pensando, como é que pode isso, não é? Um sofrimento que uma mãe só traz, vive isso, não é? Situações difíceis, a gente não sabe como lidar com elas. Eu fico pensando, até onde vai parar tudo isso, não é? São sofrimentos que às vezes nos tiram do sério. Por isso que hoje a gente quer falar diretamente ao seu coração, quando estes sofrimentos e tantos outros que a gente não nomina aqui, acontecem na sua vida. Eu fico pensando que se a gente não tem um mínimo de fé, onde a gente vai parar? Se a gente não tem aquela fé que dá um conforto para a gente, sabe quando você, por exemplo, está num momento tão triste e você encontra alguém que te dá um abraço, por exemplo, e você se sente confortado naquele abraço. Aquele abraço não resolve o seu problema, mas você se sente bem, não é? Você se sente bem com aquilo. O que a gente quer fazer hoje é isso, que você, na nossa reflexão de hoje, diante de Nossa Senhora das Graças, na novena que nós fizemos, que você se sinta abraçado. Sabe aquele abraço que o amigo aí está perto não consegue dar? Nós queremos dar esse abraço a você, em você. Ah, mas na televisão, como é que você vai me abraçar aqui no Nordeste, no Sul do país, no Sudeste? É a fé que te abraça. É a minha fé e a sua fé que nos faz abraçados como irmãos e irmãs. Porque a gente precisa disso. Se você não tem ninguém que nesse momento te abraça, eu ofereço o meu abraço para você, pela minha fé, pelo carinho que eu tenho por você, que é o nosso telespectador assíduo aqui da Rede Século XXI. Então, por isso, não só mulher o que te faz sofrer, mas o que te faz sofrer de fato? O que traz ao seu coração essa angústia aí que fica corroendo e a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Apresente isso na nossa oração hoje. Faça isso. Dê um crédito à sua fé. Dê um crédito à sua fé. Liga para a gente aqui, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Eu espero a sua ligação para que a gente possa rezar junto. E para falar do sofrimento, a gente tem o povo aí na rua que diz: o que é esse sofrimento? O que é sofrer? Acompanhe comigo. Você já passou por momentos difíceis na vida? Já sentiu ódio? Ah, já, né? Acho que não tem quem não sente, né? Não guardo ódio de ninguém, não. Mas que já passei raiva, já. E o ódio todo mundo sente. Nós somos imperfeitos. Por isso que a gente sente ódio. Se a gente fosse perfeito, nós não estaríamos aqui. No serviço várias vezes. E como você fez para superar? Procurei me acalmar, ficar tranquilo, pensar na minha família. A pessoa te ofender, entendeu? Maltrato, maltratar. Palavras que as pessoas falam e não pensam antes de falar. Você acha que o ódio é um sentimento bom que as pessoas têm? Em alguma situação ele é um sentimento bom? Não, é muito ruim. Machuca muita gente. Machuca, dói o coração da gente, dói a alma da gente, né? Bom não é, né? Mas isso aí a gente pode sentir, né? Não, para mim nenhuma situação. Não. Mas depois passa. É de momento. É momento. O ódio não pode permanecer no coração. Faz mal para as pessoas. Sentimentos como ódio, mágoas, quando guardados, só nos fazem mal e só aumentam o sofrimento. Além do ódio, há muitos outros motivos que geram sofrimento. Entre eles, a falta de amor, a inveja, a ganância, o hábito de julgar os outros, a falação da vida alheia e a cobiça. Você sabia que muitas dores poderiam ser evitadas se agíssemos segundo a vontade de Deus? É que a fé em Deus nos faz crer que tudo tem um momento certo e uma hora para acontecer. Mas o que vemos é que muitas pessoas não têm paciência para esperar o tempo dele. Mas apesar da angústia e a tristeza de um sofrimento, os erros e as dores nos amadurecem, nos preparam para enfrentar os desafios e os golpes que a vida nos dá. O sofrimento algumas vezes é inevitável, mas a alegria e o bom ânimo ajudam na hora de ultrapassar essas fases difíceis. Para melhorarmos nossa vida, existem etapas no caminho que não devem ser rompidas, pois são importantes para o amadurecimento de nossos corações e de nossa fé. Por isso, sejamos gratos, até mesmo pelo sofrimento. Afinal, como vimos, também podemos tirar algo bom desses sentimentos que nos fazem sofrer. Ame, sorria, erre também
E por que não perdoe-se e perdoe o outro? Afinal, não levamos nada daqui. Então, por que não deixarmos coisas boas? É isso que vale. Legal isso, né? A gente sabe que sofrimento, como eu tinha dito aqui, e nesse VT, nesse vídeo você viu, não tem como evitar, né? E quando a gente não tem como evitar, a gente tem que encontrar uma maneira de lidar com isso. Não adianta a gente saber, eu tenho esse sofrimento, o que eu vou fazer? Se você se desesperar, vai ser complicado. Então é bom contar com amigos e tal, essas coisas todas, justamente para que você encontre um caminho. Porque se é inevitável, chegou, é melhor lidar da melhor maneira possível que a gente puder com o sofrimento. Nós temos aqui nos nossos estúdios duas pessoas importantes que já fizeram uma visita para a gente aqui há, acho que mais ou menos um mês, você está vendo no seu vídeo. Vocês podiam se apresentar. Bem-vindas mais uma vez aqui no programa Você Pode Ser Feliz. A casa é de vocês. Muito obrigada. Tá bom? Meu nome é Lucia, eu sou diretora administrativa da Associação Beneficente Comunidade de Amor Rainha da Paz, que tem como missão acolher e reabilitar crianças, adolescentes e jovens com deficiência. Meu nome é Daniele, eu sou coordenadora do Serviço de Terapia Ocupacional da instituição da Rainha da Paz e estou há 12 anos na Rainha da Paz, nesse trabalho de poder também contribuir com a reabilitação das crianças e jovens que chegam até lá. Que bom. E desse última vez que vocês estiveram, a gente falou um pouco sobre o trabalho, né? Essas mães que vão lá e que tem assim... acabam assumindo essa dimensão do sofrimento na vida delas, não é? De uma maneira assim, eu diria assim, diferente das outras mães. Nós até vamos falar um pouco melhor sobre isso, porque agora, você que está em casa, para você entender um pouco melhor dessa associação, a gente vai passar para você um VT agora, para você compreender um pouco melhor essa história, para que no nosso debate você saiba do que a gente está falando. Acompanhe comigo. Para você agora, os filhos e filhas da rainha. O Joãozinho já consegue colocar a colher na boca como qualquer criança de 2 anos. A Aninha consegue pentear seu próprio cabelo, como qualquer criança de 4 anos. Tem um que se contorce numa bola sorrindo. Outro pisa em várias bolas ao mesmo tempo. E há quem lide com o computador de uma forma muito especial. Por serem tão especiais e necessitando de tantos cuidados, a rainha selecionou pessoalmente profissionais altamente capacitados para atendê-los. A Associação Beneficente Rainha da Paz oferece ajuda, carinho e dignidade para essas crianças e suas famílias. Crianças com deficiências múltiplas podem ser crianças pela vida toda e vão precisar de cuidados para sempre. Todos os dias, elas são recebidas por funcionários e voluntários. São alimentadas, fazem diversos tratamentos e atividades. Hoje nós atendemos centenas de crianças, adolescentes e jovens com paralisia cerebral e deficiências múltiplas. Algumas precisam de atenção o tempo inteiro porque não fazem quase nada sozinhas. Por isso, cada avanço para nós é uma grande conquista, é muita alegria. Seja você também um apoiador dos filhos e filhas da Rainha da Paz. Por quê? Deus não tem outro corpo na terra a não ser o seu. Seus são os pés com os quais ele vai conduzir e sustentar um corpo fraco. Suas são as mãos com as quais ele vai tocar, acariciar e abençoar. Seus são os olhos com que vai enxergar o melhor a fazer. Seu é o corpo com o qual ele vai abraçar e curar. Eu e você não fazemos nada sem Deus. E Deus não quer fazer nada sem nós. Você imagina o seguinte, o casal se conhece, namora, se noivam, né, casam e a mulher fica grávida e eles esperam com muita ansiedade, com muita alegria esse filho. Não é? Quer dizer, a realização do casal, sem sombra de dúvida. E quando a criança nasce, não é aquela gravidez sim, mas assim, não é a criança que a pessoa inicialmente idealizou. Acaba sendo um sofrimento para a mãe e para o pai, aquela situação. Não estou dizendo a recusa do filho, não é isso. Estou dizendo que é uma situação que não se esperava, como lidar com aquilo. Uma criança que tem uma dificuldade, né?
na sociedade. Os pais já pensam como é que vai ser dessa criança no mundo. É a questão da proteção, do amor imenso e incondicional para aquela criança. E aí, como que fica isso? Essa mãe vai e passa em vários lugares e que não dão tanta esperança em relação àquilo que o filho tem ou como que o filho é. E aí, essa mãe acaba chegando à associação. E como é que vocês recebem essa mãe? Como é que trabalha essa dimensão do sofrimento? A gente conversava isso, né? Aqui no intervalo. Como é que fica essa dimensão do sofrimento para essa mãe que chega com essa criança lá? Começa pela escuta, né, padre? Eu acho que nesse momento, quando a família chega, a mãe chega, às vezes ela precisa de um acolhimento, né, naquele momento. Porque ela chega sofrida de muitos atendimentos, às vezes, né, de muitas expectativas, de muita ansiedade. Então, esse momento de acolhida, ele é muito importante. E o que a gente tenta deixar claro é que, a partir daquele momento, nós vamos ser parceiros naquela expectativa, naquele sofrimento. Aquela dor, ela será nossa também, né? E que nós vamos caminhar juntos nesse processo, né? Tem, assim, algum caso, não sei se é caso específico, mas assim, de alguma mãe que, de fato, não acreditou inicialmente no processo e depois ela, de acordo com o filho, foi crescendo, foi mudando, tendo, assim, um desenvolvimento como ela depois dá para esse menino ser alguma coisa na sociedade, digamos, ter um futuro na sociedade. Tem esses casos, assim, de que a mãe percebe a deficiência, a dificuldade, se desespera, mas depois ela consegue entender todo esse processo? É um processo mesmo, Difícil. É um processo mesmo. Eu acho que elas às vezes têm uma expectativa e elas ficam muito focadas, muitas vezes, nas impotências que essa criança tem, né? Naquilo que a criança não faz, naquilo que o jovem não faz. E o que a gente tenta, na verdade, fazer com que ela entenda, que a família apoie, é o que ele pode fazer. Né? Quais são as habilidades, as potencialidades que esse jovem tem. Então, durante esse processo, eu acho que essa ansiedade, essa expectativa, ela vai ficando um pouco mais assentada. Entendi. Né? E quando ela percebe que nós estamos parceiros, nesse momento, acho que a situação vai ficando um pouco mais tranquila. Eu acho que um diferencial também da Rainha da Paz é o trabalho que nós desenvolvemos com as famílias. Então, não só a criança vai lá para ser reabilitada, mas a gente faz um trabalho bem próximo a essa mãe que tem essas fragilidades para que ela possa também se sentir um pouco mais acolhida, como a Dani colocou, e junto conosco enfrentar essa luta que é diária. A gente vibra com os resultados que nós encontramos e a gente consegue ajudá-las a enxergar uma nova forma, diferente muitas vezes do padrão que a sociedade propõe de desenvolvimento para a criança. Então a gente consegue fazê-la enxergar que os pequenos gestos, movimentos que essa criança consegue realizar significa muito. São as grandes vitórias, no caso, para a criança. Grandes vitórias. Você falava a questão do luto antes, né? Eu acho que eu fiquei impressionado com essa questão. Por que a questão do luto quando se trata de uma situação como essa? Porque emocionalmente essa mãe esperou um filho, né, de uma forma, né, 9 meses de gestação. E muitas vezes quando essa criança chega, não estava de acordo, né, com os padrões, como ela esperava. Então, normalmente, o trabalho em psicologia lá na Rainha da Paz vai focar e vai trabalhar individualmente em grupo, né? É esse luto mesmo, né? Eu experimentar, vivenciar esse momento de não ter recebido aquele filho que eu esperava, mas que ótimo, eu também tenho uma criança muito linda, especial em todos os sentidos e que vai me proporcionar muita alegria também. Agora eu fico pensando assim, né, esses casos que chegam até a Associação Rainha da Paz, são casos, claro, obviamente, são vistos, são mães que de fato se preocupam e levam. Existem casos, por exemplo, daquelas mães que sofrem e eu não sei se isolam, mas não sei se escondem a criança ou assim, não quer que a criança sofra e acaba não procurando um lugar onde essa criança possa se desenvolver. Isso acaba também sendo um sofrimento maior para essa mãe. Eu acho que nesse caso,
acho que ela sofre duas vezes, né? Sofre por ter uma criança que está impotente diante da sociedade, diante de alguma coisa que a criança poderia desenvolver e não desenvolve. Sofre porque tem medo do que essa criança vai sofrer ali na frente e talvez até por uma culpa pessoal, né? Uma culpa de que o que eu fiz para que essa criança nascesse assim? O que eu fiz para que essa criança não fosse uma criança como as outras? Eu nem digo normal, mas assim, como as outras. Existem casos dessas mães que sofrem escondendo essas crianças ou não permitindo essas crianças ter um tratamento como esse? A maioria das crianças, no início do trabalho da Rainha da Paz, que iniciou há 16 anos, nós encontramos muitas crianças segregadas, por esse medo mesmo da família, de como ela iria enfrentar a sociedade, como seria visto pela sociedade aquele fruto que não era o esperado. Entendi. Mas hoje a gente vê uma nova realidade, né? Com o processo da inclusão. Então nós vemos as mães enfrentarem o mundo e mostrarem que as crianças são felizes, são diferentes, mas são crianças que podem produzir alguma coisa. Então quando a gente vai fazer o processo da inclusão, que é um trabalho que nós desenvolvemos na Rainha da Paz, nós enfrentamos sim a dificuldade de muitas mães não entenderem, muitas vezes terem a dificuldade de lidar com um número de 40 alunos numa sala de aula e uma especial, como eles vão olhar para o filho, como eles vão cuidar dessa criança, e a gente faz junto esse processo e vemos muitos resultados. Os amigos ajudando essa criança na sala de aula, estando próximos dele nas necessidades que eles têm. Então, tem os dois lados. Essa proximidade ajuda muito mesmo as crianças, né? Isso. Porque a própria criança ela não tem nenhum tipo de preconceito em relação a isso. A criança ajuda, é mais solidária do que o adulto nesse sentido. Então, claro que a criança, nesse universo, ela acaba, eu acho que sim, até se sentindo mais motivada daquilo que ela precisa realizar, né? Sim. Agora, vamos supor... Desculpa. Eita, a garganta hoje está ruim. É o seguinte, vamos supor que eu estou lá no Sudeste, no Nordeste, quero ajudar a Associação Rainha da Paz. Qual é o processo? Qual é o passo? Né? Porque algumas pessoas, da outra vez que vocês vieram aqui, talvez não tenham acompanhado, não tenham assistido. Então, para você aí que quer ajudar, que quer colaborar com essa obra, como que a pessoa pode fazer? Padre, eu queria fazer, aproveitando, um apelo. Quando o senhor falava, mulher, o que te faz sofrer? Então, quando nós nos colocamos nesse trabalho, nessa missão, a gente abraça essa causa com muito amor, com muita alegria. E o maior sofrimento para nós, como entidade, é ver uma família bater na nossa porta e muitas vezes a gente não conseguir ajudá-la, mesmo sabendo da necessidade daquela criança, mas os nossos recursos são pequenos. Então, a gente faz um apelo, né, vocês conhecendo a nossa instituição, de nos ajudar. Né? É com pouco que nós vamos somando os esforços, quem pode ser voluntário, estar lá presencialmente, quem não pode, ajudando de alguma forma. Então, nós temos o nosso site, que é abcrainhadapaz.org.br, pelos nossos telefones 11 4154 5060. Nós vamos direcionar você para a melhor forma de você colaborar com a nossa associação, sendo um padrinho, sendo um voluntário, rezando por nós. Eu ouvi o senhor falando na novena, né? Hoje, Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, esse é um papel como igreja da Rainha da Paz, de ouvir essas mães, de ser parte do coração de Deus, para que essa família se sinta ali juntos dessa jornada. Então, nosso apelo é esse, você pode colaborar conosco entrando em contato com a nossa instituição. E tem lá, está no vídeo, está aí no vídeo, né? Você que está acompanhando a gente aí, tem o telefone, tem o site, pode acompanhar e como você acabou de ouvir, saber todas as informações necessárias para você ser um colaborador aí. Alguma mensagem para a gente terminar? Alguma mensagem especial para quem está em casa? As pessoas estão convidadas, né, a conhecer o nosso trabalho. Eu acho que quando a gente fala, mostra imagens, eu acho que isso é tocante. Mas a gente tem o testemunho de muitas pessoas que vão até a Rainha da Paz e dizem pra gente, ouvir falar não é igual a vir aqui e conhecer as crianças, conhecer o trabalho. Então, meu convite é para que todos possam ir até a Rainha da Paz e conhecer o nosso trabalho, conhecer as crianças, os jovens e ver tudo aquilo que a gente faz. E o nosso agradecimento, Padre, mais uma vez pela oportunidade de abrir as portas desse programa, que vem trazer também
muita alegria ao coração das pessoas quando a gente está num tema falando sobre o sofrimento e nós somos chamados por Deus para transformar esse sofrimento em alegria. Então, mais uma vez, a associação tem esse papel de levar até a sua casa a evangelização, Jesus, a presença de Maria, e é o que nós fazemos todos os dias, viver da providência, e vocês estão abrindo espaço para falar do nosso trabalho e nós temos muito a agradecer. Imagina, a gente que agradece, porque Obrigada. assim, eu acho que é importante quem está em casa conhecer, né, o trabalho, os projetos que existem, que dão e trazem, né, a dignidade para a pessoa, né? Isso é fundamental. E a nossa temática de hoje, né, inclusive o santo, né, que santa é essa? Essa santa, ela lutou pela santificação do filho. Uma dica para você que está em casa. Lutou pela santificação dos filhos. E eu acho que é isso que essas mães da Associação Rainha da Paz fazem, não é? Quando elas estão junto com os filhos lá, rezando, colocando aqui o tempo que ela pode, oferecendo trabalho. Isso é fundamental. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigada. E você que está em casa, telespectador, já sabe que santa é essa? Porque o diretor já me permitiu falar que é santa. Eu vi algumas dicas ali do pessoal de casa que participou. Eu tenho certeza que estão, já sabem, certamente já sabem. A gente vai abrir um quadrinho agora, não? Vamos lá, vamos abrir mais um quadrinho para ver, porque, nossa, já são 11h15, estamos quase terminando. Mas, olha, a dica é o seguinte, rapidamente, olha, nasceu no norte da África, em 332, ajudava os pobres. O mais importante para mim dentro dessa dica é o seguinte, teve 3 filhos, um desses filhos era meio complicadinho, não é? Dava um desgostinho para ela aí, ela rezou muito para esses filhos, já sei, estou quase dizendo o nome dela aqui. E, além disso, qual outra coisa que eu tinha que falar? Ele se tornou santo, veja só, por causa da oração da mãe, certamente. Você sabe que santo eu sei que tem em casa. Vocês duas já sabem que santa é essa? Não? Vocês duas não sabem? Depois eu digo para vocês no intervalo, tá bom? Olha só, nós vamos então para o intervalo. Dá tempo de você ligar para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Intervalo rapidíssimo. Daqui a pouco eu já volto. Aproveita, liga para cá para dizer que santa é essa. Até daqui a pouco.